Quem não tiver Bíblia aí, ajude com, seja ajudado por quem. Mas eu estou partindo da premissa básica que todos têm Bíblia, embora algumas fiquem esquecidas aqui na igreja, mas com missões portas abertas está esperando todas as Bíblias que forem esquecidas. Salmo 127. Vamos ler todos? Se o Senhor não guardar a cidade, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste dos seus amados, herança do Senhor, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que diante deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos a porta. Aleluias. Quero dizer que ontem o nosso radialista e evangelista Jefferson Fávero passou 3 horas na rádio, tremia antes, mas conseguiu falar. Foi um teste de fogo, meu irmão. Deus te abençoe. Está aprovado. E sábado tem de novo. Deus abençoe. Quer dizer, queridos, que pela ajuda desse anjo de Deus chamado Edilson, estamos aqui já gravando o programa Palavra de Vida aqui no nosso estúdio. Então, essa semana não pode ter algumas diferenças, mas nós vamos estar agora de segunda a sexta com o programa lá todo gravado aqui no nosso estúdio, né? Com os BGs da nossa querida irmã Laísa, os backgrounds aí, estão todas as coisas caminhando. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O terceiro culto se aproxima, né? Amém. Então o Senhor é grande. Glória. Amados, prestem bem atenção nessas palavras que vou falar com vocês sobre uma casa edificada, uma vida edificada aos pés do Senhor, na direção do Senhor. Todos vocês existem para a glória de Deus. Nós nascemos e existimos para a glória do Senhor, para louvor do Senhor. Então, pode deixar a criança chorar, viu, irmão? Se preocupe não, eu gosto. Não me atrapalha, eu vou logo avisando. Me atrapalha tudo, mas criança não. Pode falar, porque soa como louvor nos meus ouvidos, numa boa. E a vontade é ter tempo para ensinar das crianças, e das mais teraltas, para poder. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Portanto, nós precisamos entender melhor como Deus olha para nós, como o Senhor olha para mim e olha para você. É isso que precisamos entender. E eu amo discorrer na palavra de Deus, indo e voltando, porque a palavra de Deus ela é tremendamente rica, completa, ela tem tudo que você precisa para viver muito bem. É a palavra de Deus. Então nós precisamos entender como o Senhor vê a minha vida e a sua vida e como Ele quer edificar. Olha, antes de construirmos uma casa de tijolo, de saibro, de pedra, coberta de concreto, de feno, de telha, seja o que for, antes disso, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para dentro de nós e pudéssemos fazer uma pergunta: que tipo de casa eu sou? Que tipo de casa eu sou? Então alguns poderão falar assim: minha casa está numa ruína, a minha casa está precisando de uns reparos, ela está fragilizada, as colunas estão um tanto sacrificadas. Mas você pode falar assim: não, minha casa está, aliás, está bem sólida. Eu tenho mantido uma visão numa tal situação
em que eu me sinto uma pessoa absolutamente segura, olhando para o construtor. Não há casa boa se ela não estiver o tempo todo olhando para o construtor. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falando que uma casa que ainda que fique limpa, toda restaurada, toda pintada, iluminação consertada, o sistema de refrigeração tudo maravilhoso, se você fechar esta casa e for embora, o dono, um dia virá salteadores, ladrões, e falará assim: aquela casa está limpa, está organizada, vamos fazer morada dela. E invasores entram, não é assim? Na vida real, há pessoas que vão e compram a casa lá na beira da praia para veranear. Então bota tudo, faz uma casa gostosa, bota uma piscina, bota alguns aparelhos de ar-condicionado, televisão de última geração, uma garagem e tal, e passa um Réveillon, um final de ano tal, maravilhoso, família lá comendo churrasco, em alguns lugares algumas bebedeiras e muita festa e farra do boi, para lá e para cá e praia. Depois fecha uma casa, todo mundo volta para os seus locais para trabalhar e 6 meses depois voltam lá. E tem algumas surpresas. Arrumar a casa, levaram tudo, porque ele disse que casa de praia só para 2 alegrias. Aqui compra para usar primeiro e depois para vender, se não estiver morando lá definitivamente. Uma casa de campo, onde quer que esteja, o intruso vai lá fazer isso. Toda a vida, foi assim, toda a vida, não é coisa de agora. A Bíblia já fala isso. E uma Bíblia já é milenar. A mesma coisa, assim é você, sou eu. Essa casa aqui e a sua casa, ela tem um dono. Mas para que ela permaneça numa consonância, numa ressonância, em que as coisas frutifiquem, se faz necessário que o seu dono continuamente esteja olhando, reparando, verificando as portas, o que é que está meio devagar e precisa arrumar. Conta-se uma história, que já falei aqui, que um taxista, ele estava no ponto e chegou então um passageiro, entrou naquele táxi e foi andando pela cidade mostrando algumas coisas, e de repente ele ia passando na frente e viu uma casa muito bonita que se destacava assim ao seu lado esquerdo, e ele falou para o taxista: está vendo aquela casa? Ele disse: estou vendo, que casa bonita. Ele disse: aquela casa é minha. Aí o taxista: puxa, você tem uma casa bela, ok, o senhor quer que eu leve para lá? Ele disse: não, pode seguir em frente, você vai me deixar ali no hotel. Então ele foi lá e parou no hotel, deixou aquele senhor. No outro dia, ali, um dia seguinte, o taxista estava por ali buscando passageiros, e de repente um dos passageiros que ele pega naquele dia, entre vários outros, mas um deles caminhando, passando a mesma estrada, e disse: o senhor está vendo aquela casa? Ele disse: estou vendo. O que é que tem aquela casa? Ele disse: aquela casa é minha. Aí ele ficou assim: bom, peguei outro passageiro e é diferente desse, e ele agora está dizendo que a casa é dele. Ok. Ele disse: tá bom, bela casa o senhor tem. Aí o senhor vai para lá? Não, o senhor me deixa. Ele foi para uma outra localidade e ficou numa casa. Dias depois, ele está por ali fazendo o mesmo serviço, o taxista, e entre outros passageiros, um deles entra no carro e vai na mesma estrada e faz a pergunta. E, aliás, ele disse: o senhor está vendo aquela casa ali que se destaca lá em cima? Ele disse: o que é que tem? Diga. Ele disse: essa casa é minha. Ele disse: pronto, certamente 2 mentirosos e um fala a verdade. O que é que tem, senhor? Por favor, senhor, encaminhe para lá. Aí ele pegou, parou, era numa colina, parou e tal, e disse assim: mas só uma pergunta, alguma coisa só para me esclarecer. Esses últimos dias, o senhor é o terceiro passageiro que me fala a mesma palavra, que essa casa é dele. E eu vi que os 2 mentiam, e só o senhor está falando a verdade. E ele disse: para um pouco, eu vou lhe explicar. Eu acredito que nenhum dos 2 estão mentindo, por uma questão apenas de conotação e colocação. É provável que um deles que o senhor pegou foi quem construiu, foi o construtor dessa casa. Ele disse: ah, lembrei bem, um deles disse que era construtor.
Ele é o construtor. Então, ele chamou, essa casa é minha. Ele não disse que era propriedade dele. Ele disse, essa casa é minha, fui eu que construí. Aquela questão, ele fala assim, está vendo aquele prédio? Esse prédio é meu. É mais ou menos isso. E o outro, de fato, ele é o dono da casa, porque ele comprou essa casa. Essa casa é minha, mas eu aluguei, eu sou inquilino dela, eu moro aqui. Então, são 3 donos. Aí ele ficou pensando assim, disse, faz sentido, né? Porque um é o construtor da casa, ele disse que essa casa é minha, fui eu que construí, mas ele não era o dono ali no sentido. Então é a mesma coisa em relação à nossa casa. Quem nos fez? Quem foi? Deus. Mas não adianta nada Deus ter feito a mim, a Neil Kleber, a nenhum de nós, porque essa feitura de Deus não nos dá a prerrogativa de sermos filhos de Deus, a não ser filhos criados. Deus é o dono, mas ao mesmo tempo Ele não tem a primazia sobre a totalidade da nossa eternidade, porque isso Ele não pode fazer nada, porque Ele olha assim, tudo bem, eu fiz esta casa, mas esta casa está num defeito tão grande que eu não quero ela para mim. É exatamente assim. Aí acontece que no meio da caminhada aparece um. Quem é ele? Jesus. Diga, Jesus. Jesus, ele é quem? Ele é o comprador da casa. Ele foi lá naquele pai que construiu a casa e disse assim, eu compro essa casa velha para mim. Aleluia. Casa velha. Casa velha, casa velha. Glória. Eu compro essa casa velha. Aleluia. Diga, eu era uma casa velha. Eu era uma casa velha. Aí ele foi lá e comprou. Ele foi lá, ele fez todo um trabalho, pagou um preço caríssimo para comprar essa casa velha, irmão. Ele teve que morrer no lugar. Ele teve que ir lá e para construir essa casa, refazer ela. Foi um negócio que custou tanto que ele chegou a morrer. E de repente, a vantagem de tudo é que ele que morreu ressuscitou. Senão essa casa velha estaria para sempre perdida. Aí agora acontece que o construtor disse, eu tenho que fazer uma viagem. Eu vou voltar lá para aquele que fez esta casa. E ele pegou uma viagem de volta e voltou para lá, porque ele é assim com aquele que fez a casa. Ele é o reformador da casa, comprou a casa, mas ele é assim com quem fez a casa. E ele voltou. Aí ele disse, acontece que essa casa vai ficar, olha, ficou brilhante, ficou maravilhosa, deixei toda restaurada, todos os cômodos dela estão lindos. Mas o que vai acontecer com essa casa? Ela está sozinha lá, o que vai acontecer? Vai ser invadida. Vão entrar intrusos e vão arrebentar de novo. Eu já sei, tem um amigão aqui de lado. O nosso advogado, meu amigo, o Parácla que está aqui, Espírito. O que é que você pode fazer? Ele deixa comigo. Eu vou lá. Eu vou morar naquela casa. Eu vou ser o inquilino naquela casa. E ele pegou um voo direto. Chega a sair fogo. Labaredas de fogo. Vento. E ele entrou naquela casa reformada. Quando ele entrou na casa, ele botou um selo. Propriedade exclusiva. Aleluia. E aquela casa passou a brilhar. Passou a ter um momento extraordinário. Aquela casa passou a ter um vento gostoso. Cheiro de mofo? Nunca mais. Paredes começando a quebrar. E de repente houve um trêmulo aí, um negócio. Ele fala assim, deixa comigo, eu vou consertar. Eita. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O que é que está faltando? Se alguém ainda não foi reformado, se alguém ainda é uma casa velha, precisa se deixar ser comprada. Quem compra é o Senhor Jesus. Se essa casa já foi vendida ao Senhor Jesus por bom preço, agora precisa andar continuamente habitada e sendo reformada continuamente. Uma casa dessa é tão maravilhosa que o Senhor diz assim, eu vou e farei morada e habitarei nela para sempre. Se você tem a habitação do Espírito Santo, diga, eu sou a habitação do Espírito Santo para sempre. Louvado seja Deus.
Eu vou dizer o que essa casa tem. A Bíblia diz lá em Gálatas 5:2 que essa casa tem alegria, tem paz, tem amor, tem longanimidade. Aguenta os trancos da vida. Ela é mais fortalecida do que aquelas casas lá do Japão preparadas para todo tipo de terremoto. Aguenta tranco. Não dá nada nesse mundo que abale esta casa, porque as suas colunas estão fincadas metros e metros e metros abaixo, porque elas estão fincadas na rocha, e é uma rocha que não sofre abalos. Essa rocha se chama Jesus Cristo. Aleluia. O que é que falta para nós? O que é que falta para nós? Espero que não falte nada. Mas se nós não estamos ainda vivendo uma vida pujante, uma vida ousada, uma vida alegre, uma vida cheia de obediência, queridos, a palavra obediência, ela faz parte intrínseca da vida de quem está firmado na rocha. Será que é necessário toda hora chamar atenção, exortar, especialmente exortar asperamente? Pode ser que sim. Mas se há uma exortação para hoje, seja amavelmente, radicalmente obediente ao chamado do Senhor. Tenha prazer em se doar a esse que habita com você continuamente, que é Cristo. Eu pergunto: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Paulo diz lá em Romanos 8, abra aí, alguém leia, uma voz de locutor, uma voz de locutor. O que é que diz lá? Romanos 8, não estou lembrado do versículo, mas quem souber pode gritar. Quem nos separará do amor de Cristo? Acharam? Ninguém achou? Mas logo mais abaixo, quem nos separará? 35. Leia aí. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poder, nem altura, aleluia, nem profundidade poderá nos separar do amor de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Está em Cristo Jesus. Aleluia. Será que seu peito aí está se enchendo do Espírito Santo? Você sente o sopro do Senhor na sua vida? Só em ler esses versículos? Você já sente vida disso aí? Você já tem vontade de falar assim: quem vai me segurar? Pecado? Show. Vícios? Show. Medo? Medo de quê? Porque o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo. Então medo fora. Medo de quê? Nós somos chamados para levar uma vida em família, ou onde quer que estejamos, uma vida de ousadia, uma vida que de fato você respira a presença do Espírito Santo. O hálito seu é o hálito do Espírito Santo. Agora, claro, você tem que escovar os dentes. Então, há uma necessidade de que você respire a presença do Senhor. Seja sentado na mesa, comendo um pão, seja uma sopa, um prato de cuscuz, uma feijoada, conversando com um amigo, pagando uma multa de trânsito. Eita, pastor. Mas você vai falar assim: eu estou cheio do Espírito Santo. Vai corrigir um filho, está cheio do Espírito Santo. Você vai louvar ao Senhor, seja no grupo de adoração, seja no ministério dos radicais, seja no ministério dos homens de valor, nas guerreiras de oração, no meio dos jovens, dos adolescentes, onde quer que vocês estejam,
vocês respirarão a presença do Espírito Santo. Dentro de casa tem alguém doente, mas você está cheio do Espírito Santo. Lá na escola, fazendo uma prova, um teste, está cheio do Espírito Santo. Lá na empresa, está passando um momento difícil, momentos de crise, você está cheio do Espírito Santo. Andar cheio do Espírito Santo não é apenas uma questão de passar horas e horas orando, é uma questão de passar horas e horas na presença de Deus e permitir que o Senhor faça de você casa, habitação do Espírito Santo, instrumento de Deus. Quem ama Cristo, quem almeja Cristo, quem anda cheio do Espírito Santo, quem quer viver uma vida, vai abandonando vida suja, vai abandonando vida de medo, vai abandonando vida de enfermidades, vai abandonando vida de quem fica encharcado com qualquer palavra, não fica inflamado à toa. Quem quiser falar bobagem, fale. Quem quiser dizer mentiras, diga. Quem quiser falar de informação, diga. Mas você está cheio do Espírito Santo. Aleluia! O que é que falta? Homens e mulheres tementes a Deus, que honram o nome do Senhor e não fica machucado com besteira, anda cheio do Espírito Santo. Que falta na nossa geração? Homens curados, com a sua hombridade restaurada, com sua vida na ousadia de Cristo. Não anda na ansiedade dos dias a dias, ansiedade que vem do inferno para destruir a vida das pessoas, que não vive mais no sentimento de culpa, porque Cristo já perdoou os seus pecados e já lançou no mar do esquecimento. E se Ele esqueceu, por que é que você quer ficar lambendo essas feridas? Cristo pagou o preço por nós. Ele já deu tudo por nós. Lembro de uma história. No meio da floresta nasceram, entre muitas árvores, 3 árvores que se tornaram amigas. E elas foram crescendo. E elas foram crescendo. E elas foram, enquanto cresciam, elas batiam papo, chegando ali na adolescência, aquelas árvores. E uma chegou para a outra e começaram a conversar e falaram assim: o que você quer ser quando crescer? E aquela outra respondeu assim: eu quero ser, quando crescer, eu quero ser um navio, eu quero atravessar os mares revoltos, eu quero vencer as ondas. Uma outra árvore daquela, ela crescendo também, foi perguntado: e você? Ela disse: eu quero fazer parte de um local onde eu possa aparecer no monte e numa construção assim, onde todo mundo possa me ver. Eu sei que a primeira a gente já consegue decifrar. Ela, quando foi cortada aquela árvore, foi colocado lá no local e construíram nela um barco. Ela queria transportar gente famosa. E ela transportou o Senhor Jesus naquele barquinho. Aquela outra árvore que se levantou lá no monte, ela levantou como uma cruz. Também ficou muito conhecida. Só que ela transportou Cristo. Na verdade, nós somos árvores também, como árvores que uma vez, até como a casa, a gente vai sendo fincado e vai crescendo, mas há um brilho que o Senhor quer derramar sobre nós, uma vida pujante, uma casa feita na rocha. Amados, não há mais tempo para podermos perder tempo olhando para o tempo. Nós fomos chamados para levar uma vida em que não dá mais tempo fazer beicinho, biquinho, sermos revoltados conosco mesmo ou com os outros, achando culpados, achando misérias no mundo para a nossa miserabilidade. Eu posso dizer a vocês,
qualquer ser humano que ouve a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus e resolve andar na palavra de Deus, esse homem ele pode andar com plena e total liberdade. Deixa eu perguntar, qual a história você quer que conte de você quando chegar os seus últimos dias? Quando você estiver no esquife, quando estiver no caixão? Qual a história? Uma pessoa que lamuriava? Ou uma pessoa que via a igreja? Ou alguém que ficava em casa? Ou alguém que tinha um negócio? Ou que era empregado? Ou que não fazia nada? Como você quer que conte a sua história? Eu posso dizer o seguinte: a melhor de todas era que fosse: eis aqui uma mulher que amou ao Senhor. Está aqui um homem que amou a Deus. Somente isso. Todos os outros títulos, embora pertinentes, os grandes feitos, os grandes legados ou não, mas não tem o peso que é você ser sepultado, fazendo com que as pessoas se convertam por causa do seu testemunho. Porque, como eu falei ontem ali, eu disse, eu sei que aqui tem alguns netos que não estão seguindo a Cristo, mas se esse homem é tudo isso que estão falando, o que é que resta a você falar assim: vou terminar meus dias como meu avô, e não começa agora? Qual o medo seu? O que você está esperando? Eu pergunto a você: você pode alegar falta de tempo para servir a Deus? Não. Você está num país livre? Sim. Se você estivesse num país islâmico, como você serviria a Deus? Você ia alegar que não tem tempo? Se tudo que você teria era uma folha de Bíblia, morando nas cavernas, ou vestido de burca se fosse uma mulher, ou daquele jalecão se fosse um homem, disfarçado de muçulmano, porém sendo cristão, porque se descobrisse que você não iria se declinar para o lado de Meca, você seria morto, e você ia servir a Cristo sem poder ter a liberdade que tem. Eu pergunto, qual o seu tempo de primazia da qualidade de tempo para o Senhor? Você passa tempo falando mal das pessoas? Você passa tempo na frente da televisão acima daquilo que poderia passar? Você tem um tempo designado de qualidade? Você fica olhando para o seu umbigo, olhando para as desgraças, para as misérias, e olhando: puxa, tomei um prejuízo. Ah, se não fosse fulano na minha vida. Ah, aquela pessoa que me esqueceu, a minha mãe, meu pai, o cachorro. Pouco importa. Pouco importa. O que vale é agora. Você falar: a partir de agora, vou sair dessa casca, vou sair dessa aparência, vou sair dessa lamúria. E mesmo que eu já não viva lamuriando, que mesmo que eu esteja bem, eu vou produzir mais para o reino de Deus. Escute bem que eu vou lhe dizer: você que está muito bem na presença do Senhor, você pode fazer mais. Fala aí para o teu irmão: você pode fazer mais. Prega o evangelho, bote gente no céu, liberta as pessoas e põe as mãos sobre elas. Fale com amor e com ousadia. Há pessoas que nós poderemos tirar do calabouço da desgraça. O Senhor disse lá em Marcos 16: esse sinal hão de seguir aqueles que creem em meu nome, farão grandes obras, farão maravilhas. Então não fique discutindo teologias intermináveis, filosofias intermináveis, discutindo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Há muitas coisas que não vão redundar em glória nenhuma. Nós fomos chamados para produzir com ousadia. Está doente? Chama os presbíteros, chama os homens, as mulheres da igreja e fala assim: doença vai deixar de existir aqui. Está decretado, em nome de Jesus. Pode até parecer uma ousadia, mas tem gente que aceita a doença. Há muitos crentes que aceitam a doença. Uma vez eu falei aqui, pô, irmão, toda vez eu digo: não vou porque estava doente, não vou porque estava doente. Eu digo: venha na cama, venha na maca, venha na UTI. Você vai ficar boa, em nome de Jesus. Mas não é que eu fiquei boa, nem preciso orar. Porque também tem gente que aceita. É um negócio. Eu sou crente, mas a fé é 0 quilômetro para baixo. Então, uma vez eu falei aqui que fé 0 e ateísmo é a mesma coisa. O ateísmo, eu não creio. E a fé 0 é: eu creio. Mas cada um por si.
e Deus lá no lugar dele, eu não tenho fé. Então essa fé é uma fé que não remove em pedrinhas. E nós precisamos crer, agir, esperar, e também certos que o sobrenatural de Deus agirá na sua vida. Se você age assim, amado, Deus já está fazendo uma obra grandiosa na sua vida. Você não vai se desesperar. Hoje de manhã eu vi um vídeo que Zé Neto mandou para mim, está lá no Facebook. Eu quero ver se depois é só olhar lá e compartilhar. Que é uma coisa impressionante, de um cantor, o Moacir Franco. Quem já viu esse vídeo? Só você? Você viu a historiazinha lá? Eu chorei, porque ele disse que nos anos 80 estava havendo uma crise, aquela crise que antecedia ali no tempo antes de Collor, né? Porque Collor entrou em 90. Então você está vendo uma crise terrível financeira do tempo de Sarney para trás, porque nos anos 80 é quando acaba-se o poderio militar, e então vem o governo civil primeiro, que é com José Sarney, já que o presidente havia morrido. E então se dá aquele tempo, e acontece uma coisa interessante, uma crise, uma recessão, o Brasil pede moratória, está uma desgraça geral. Isso agora aqui está um paraíso. Nos anos 80 estava assim uma podridão geral. E então ele disse que estava sem fazer show, estava sem dinheiro, estava reclamando, carro quebrado, pegou um carro emprestado, e no caminho ele dá a carona e o carro quebra, ele só lamentando, lamentando, lamentando. E para o caminhão na frente, lá, ele pede socorro, o caminhão para e fala assim: olha, eu tenho um show a fazer, o carro está quebrado aqui, o pneu está furado, eu fui tirar o step, está furado também. Aí aquele motorista, assim, bem morenão mesmo, ele disse: tem problema não, bota aí. Botou em cima do caminhão 2 pneus. Ele disse: onde é que tem uma borracharia? Ele disse: 25 km. Disse: quanto? 25 km. Ele foi até lá, consertou o pneu. Na hora que ele foi pagar, ele esqueceu que a carteira ficou no carro. E ele já tinha feito um lanche. Aquele motorista lá, ele disse: se preocupe, não, vou pagar seu lanche. Pagou e de novo botou os pneus e trouxe ele. Trocou o pneu, botou o outro no step. E ele disse: quanto é? Ele disse: não é nada. O senhor não é Moacir Franco? Ele disse: então eu vou dar uma lembrança. Você tem um CD e disse: eu autografo para quê? Para sua filha, sua esposa? Ou para quê? Ele disse: para mim mesmo. Ele disse: e o seu nome? Ele disse: meu nome é Jesus. Glória. Aí ele disse assim: a partir daquele dia eu passei a crer em Cristo. Glória. Aleluia. É interessante. E lembrei de Mateus 25, o Senhor disse: quando tive fome, quando tive sede, quando estava com frio, quando estava nu, quando estava na prisão, que você foi lá fazer isso, você estava fazendo a mim. Aleluia. Eu fui tocado na hora que hoje de manhãzinha, na minha meditação, eu disse: Senhor, como a gente é parado no tempo, como a gente reclama, como a gente olha para as coisas velhas e a nossa família às vezes balançando. Chegou a hora de levantar. Aleluia. Chegou a hora de crescer, chegou a hora de olhar para a palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Quem está em Cristo não se espanta com notícia ruim. Quem está em Cristo não se espanta com desgraça, com miséria, com recessão. Ele continua falando: aconteça o que acontecer, quem nos separará do amor de Cristo? Quem me tirará? Quem tirará a paz que está aqui dentro? Entrou para ninguém nunca mais tirar. Eu sou selado de Jesus. Eu pertenço ao reino. Se Ele foi, eu irei. E se Ele mandou, digamos que Jesus demore 1 trilhão de anos, meu irmão, não estou nem aí, porque já o Consolador está comigo. O Espírito Santo é o suficiente para você, minha amada. É o suficiente para você, meu querido. Não fique aí. Se Jesus não vier agora, ele só vier daqui a quando seus, sabe, tetra, poli, extra, neto estiverem vivos, isso não faz diferença. Queria que Jesus viesse, queria que Jesus viesse, queria que Jesus viesse. Quantas pessoas você andou falando de Jesus? Nenhuma. Ou reclamando da vida? Todo dia. Então Jesus não vem não. Vai demorar mais.
que nós precisamos é nascer de novo e viver uma nova vida em superabundância. Agora, há pessoas que nascem de novo, mas levam a vida mendicando, miseravelmente espiritualmente. Não conhece as profundezas da Bíblia, não conhece as promessas do Senhor, não descansa em Cristo, mas descansa na desgraça, na miséria, na pobreza, no inferno. Está na hora de sair dessa. Amém. Você só não anda cheio do Espírito Santo se você não quiser. Se você gosta de ser descrente, nada acontece. Se gosta de pecado, nada acontece. Se você gosta de passar a vida sem pesquisar nada, sem conhecer a palavra de Deus, nada acontece. Trabalhe e deixe o Senhor agir, mas descanse nele. Os que confiam no Senhor, vamos lá, gente, quem já leu a Bíblia uma vez na vida já sabe. Os que confiam no Senhor, que se abalam, que não se abalam, mas permanece mais ou menos para sempre. Aleluia. Então para dessa vidinha medíocre e leva uma vida altruísta, uma vida para frente, uma vida diferente, uma vida de brilho, uma vida de ousadia, uma vida cheia da graça do Senhor. Seja filho, mas não filho bastardo. Seja um filho que de fato nasceu de novo, um filho adotado pela graça do Senhor e anda com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos mudar essa cabeça. Muita gente parece que está com a cabeça feita avestruz, empurrada na terra quando vê o perigo. Chegou a hora de levantar, abrir os olhos. Pastor, eu tenho um problema na visão, a catarata de 100%. Se preocupe não, estou falando dos olhos da fé, os olhos do coração, os olhos da alma. Os olhos da alma, viva isso. Deixa um legado na terra. Amém. Deixa uma história. Escreva a sua história a partir de hoje. Amém. Ou deixe que alguém escreva. Pastor, todos me abandonaram. Foi eu que sou. Ok. Mas Cristo nunca te abandonou. Aleluia. Ele diz lá em Isaías que a mãe pode esquecer seu filho, mas eu nunca, jamais te esquecerei. Amém. Era tão bom se as pessoas dessem glória. Ô mamãe, não é verdade? Aí tá, uns vão, choram as coisas do passado. Eu tinha, pastor, o senhor não sabe o que eu tinha. Eu tinha, 2 pontos. Aí começa a escrever a história. Tanto isso, tanto isso, tanto isso, tanto isso, tanto isso. E agora? Eu nada. Não adianta. Eu pergunto, você ia levar esse tanto isso para o túmulo? Não. Eu também tinha, meu irmão. Eu também tinha. Mas agora eu tenho mais. Agora eu tenho as riquezas do céu. Eu junto tesouros do céu. Não tem ladrão que chegue lá. Não adianta passar óleo de peroba, nem óleo de conservação da madeira. Não adianta nada, porque já estou no prumo. Louvado seja Deus. Enriqueça-se dos celeiros de Deus e viva feliz. Se o Senhor lhe deu hoje para você pegar um jatinho e comer sushi lá em Tóquio, vai em nome de Jesus. Mas também diga a você, se for para comer uma latinha de doce, alguém já comeu isso, feijão amassado e ovo, então coma e dê glória a Deus e seja feliz e sinta o Espírito Santo dominando a sua vida. Se é um Fusca empurrado, um Fusca 64 aí, sendo empurrado à força aí, pegando com duplo carburador, todos 2 pifados, ou mesmo um jegue, vá na paz do Senhor. E se for um carro de última geração, um Landau, não, Landau mais não, agora é qual? É um outro carro. Então vá louvando ao Senhor em todas as circunstâncias. Seja feliz, Macariós, bem-aventurado, e Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelas famílias. Vamos ficar em pé.